Bom dia, é com muita alegria, né, que estamos aqui mais uma vez para realizar essa live e hoje com uma querida que chama Jane Teodoro. Ela é especialista na terapia sistêmica com famílias e casais, né, uma terapeuta de família, que é, né, muito bacana isso. Né, que assim, como que nós precisamos desses terapeutas, né, para cuidar desse grupo tão importante para todos nós, né, nosso primeiro grupo de convívio, nosso primeira experiência com pessoas, né, que serão tão significativas para nós, não é? É o grupo que a gente vai aprender a dar certo. A primeira chance, a primeira oportunidade, né? Aprendemos com eles a amar e também a ser amado, né? Então, assim, é muito importante, né? Essa conversa que teremos hoje com a Jane. Eu tô vendo aqui que ela já mandou o convite, ela já tá aqui, né? E nós iremos falar com ela agora. Vamos ver se eu consigo ver solicitação. Aceitar. Dela entrar, já apertei aqui a aceitação. Edrize, que gracinha, Edrize, você tá aí com a gente. Fabíola, minha amiga querida. Ó, entrou. Jane, delícia estar aqui com você, meu bem. Prazer, querida. Muito bom, viu, estar aqui com você também. Não, e assim, hoje as redes sociais facilitam a gente estar se vendo, né? Assim, pela tela. Às vezes eu acompanho algumas postagens suas e adoro. Mas, assim, eu fico emocionada até, Jane, porque né, nós estudamos juntos, né? Fizemos o curso Pois de é, psicologia juntos. Tem muitos anos, né? Uns bons 20 anos aí já se passaram. ninguém precisa saber disso. É, mas é muito bonito, né? Passar esse É, tempo e a gente vê as colegas se desenvolvendo, né? Com projetos bacanas aí, né? Eu acho lindo o seu trabalho e, obrigada. e assim, a gente fica feliz também de saber, né? Que você vem com a garra toda se comprometendo aí na área da saúde, né? A gente precisa tanto disso, né, minha querida? Sim, sim. Pois é, eu só queria saber o seguinte, você está me vendo? Tô te vendo, tô te ouvindo bem. Porque eu não estou te vendo. Ai, será o que está acontecendo? Todo mundo. Será que as pessoas que estão aqui estão vendo É, nós duas? será? Gente, dá um feedback aí, o pessoal que está ao vivo, se a minha imagem está aparecendo e a da Jane também. Porque Porque eu eu estou estou te me vendo vendo. direitinho. Ó, agora eu tirei. Ah, não. A Mônica falou que está vendo e ouvindo as É, duas. Ok, então tá bom. tá Então perfeito. deve ser alguma coisa aqui comigo. É, Ótimo, obrigada, então. pois é. Mas aí, Jane, né? Hoje o nosso papo é sobre laços de família, né? E aí você vai trazer o seu olhar, né, dentro aí da sistêmica para nos ajudar a compreender melhor, né, esses conflitos que nós vivemos e que nos adoece tanto. Eu acho que não tem quem nunca passou, está Sim. passando por conflitos familiares. E assim, a gente vê muito adoecimento, né, por causa disso. Então, por isso meu objetivo de te convidar, que eu acho que você tem, né, bagagem para nos ajudar. E, e assim, eu queria começar, né, com uma reflexão em relação à família. Assim, eu gosto muito de assim, vem muitas famílias para mim por causa do trabalho que eu faço com as avaliações. Eu sou neuropsicóloga, né? Faço avaliações Sim. neuropsicológicas. Sou especialista em TCC, estou me especializando na terapia focada nas emoções. E assim, a cada família que eu atendo, Jane, a cada pedido, né, de avaliação, eu vejo assim a necessidade de acolher, de ajudar aquela família, os pais, né?
da dificuldade deles próprios, né, que eles próprios trazem e que isso acaba emperrando aí a relação familiar como um todo. Então, assim, é um trabalho que há uma demanda muito grande, mas nem todos nós entendemos a importância, né? E ter uma família, criar filhos, né? Eu já estou aí com um de 25, que nem está morando mais em casa, e uma de 15, né? Então, assim, Aham, é desafiante a gente sim, poder chegar até num momento desse, né? Poder ver os filhos encaminhados, assim, a gente batalha, trabalha, tenta com boa vontade, mas ainda assim é difícil, exige muito de nós, né, Jane? sim, Então, eu sim. queria, assim, que, né, eu até me organizei assim para a gente estar dentro de algumas perguntas, mas vai ser uma coisa livre, né? Eu acho que vai surgindo Tá. necessidade, mas eu queria que a gente pensasse um pouco sobre esses obstáculos, né? Que nos impede a ter uma relação familiar funcional, mais leve, com mais saúde para todos. Eu queria entrar um pouquinho nessas queixas, porque eu acho que as pessoas se identificam, né, Jane? A gente muda os endereços, mas temos vidas muito parecidas emocionalmente, em termos Sim, de, sim, de, de crenças, né? Porque estamos dentro de uma cultura, de costumes, as coisas mudam, né, Jane? Onde também tem sim. muito problema. Mas a gente está inserido, e se a gente não tiver também um pouco disso, de caminhar assim, um pouco na mesma lógica, eu acho que a gente ia ficar muito perturbado. E assim, dicas, né, Jane? O que é que a gente poderia falar para uma família que Ai, passa por dificuldade? Assim, coisas que ela pode começar a pensar que seja favorável para o alívio dos estresses, das dificuldades. Então, assim, é isso. Eu queria estar em torno, né, dessa conversa aí, que eu acho importantíssima, né? Eu é, também estou nessa caminhada com a minha família, né, Jane? Porque às vezes as pessoas veem a agenda lá de cá por exemplo, né, nós dois somos psicólogos e deve pensar que está tudo bem. A gente a gente também não tem tem problema dificuldades. nenhum, né? A gente, né, a gente também precisa aprender. Então, é isso. Eu Sim, também vou estar aqui aprendendo. sim. Estava ouvindo você falar no início, né, da importância desse olhar para a família, porque é a nossa primeira comunidade. Então, é por meio da família, é naquele seio familiar que a gente vai aprender mesmo sobre regras, sobre respeito, sobre educação, sobre o olhar o diferente. Então, a família, a gente tem que ter um olhar mais carinhoso mesmo, né? E entender a grandiosidade que é ser família. Então, quando você fala, né, que você tem um filho de 25 e uma filha de 15, são dois ciclos também, né, que a gente vai olhar dentro do sistema. Porque é um filho que saiu de casa, né, que já está ali com seus 25 anos, é uma adolescente, né, com 15 anos, então é um novo ciclo. É menino primeiro, é menino segundo, então a forma também de educar é diferente. E a gente Jane, vai, né? Como isso que você está mãe, a gente vai falando, flexibilizando ali, né? Jane, é tão forte, porque assim, eu lembro, eu nova, tipo fazendo visita com a minha mãe, né? E indo naquelas casas que a gente, assim, o pessoal mais velho, e assim, às vezes a casa grande, cheia de quarto e tudo vazio, porque os filhos já saíram, né? E aí os Sim, pais estão ali. Mas a gente não tem noção do sentimento, de como é lidar com isso. Hoje, né, trazendo a minha experiência, eu até comentei essa semana com a moça que me ajuda aqui em casa. Eu falei, gente, tá tão ruim aqui em casa. Porque aqui, ó, meu menino não tá aqui mais. A minha filha está no ensino médio. Ela está ficando na escola o dia inteiro. Meu marido, ele viaja muito, né? Ele não fica só aqui na cidade de Contagem. Então, às vezes, por necessidade também, fica fora. E eu levanto assim, não tem comida para fazer mais para ver tanta gente. O café é só sim. para mim, eu já tive que mudar. Agora eu uso um coadorzinho que eu ganhei da minha amiga Fabi. É só uma xicrinha. Aí não tem que comprar aquele tanto de coisa mais. Eu falo É, assim, gente, eu também vou fazer almoço, eu vou começar a comprar. Então, assim, para mim também, né? Você está falando do novo ciclo, eu estou numa nova fase, eu não tenho menino na sim. minha casa mais. Aquela doação que a gente tem com as crianças já não existe mais.
Esse Sim, fundo, né, sim. Jane? Que Pois é, olha como é que a gente vai se adaptando e readaptando constantemente dentro do sistema familiar. Então, os filhos crescem, o filho pequeno é um novo jeito de educar, de olhar para aquela criança. A criança vai ficando mais independente, nós temos que readaptar também ao cuidar desses filhos. E quando os filhos vão embora, é o momento de olhar muito para si mesmo. Então, dentro dessa construção de família, o que eu carrego agora? De permitir que os filhos saiam de casa e vão viver o seu próprio destino, mas o que ficou aqui? E muitas vezes, né, quando você fala de queixas, né, são várias queixas que a gente vai receber, né, e muitas, olhando até a questão do seu exemplo, tem muitas mulheres que não conseguem se encontrar mulher. Ficam muito assim, nossa, e agora o que eu vou fazer? Eu não tenho filho mais. Meu marido viaja. Eu vou fazer o que da vida? E às vezes ela se perde dentro desse casamento, desses cuidados maternais e domésticos e não olha para si mesmo. Então, muitas vezes a queixa é o que eu vou fazer agora dentro dessa família na qual eu estou praticamente sozinha, mas não está. É o enredo da vida que é assim, né? Os filhos, eles são passagens na vida do casal. Os filhos, a gente, ó, igual nós, né? Um dia nós saímos da casa dos nossos pais, nós somos passagem também na história deles, né? E os filhos também vão ser, né? Então, quando você percebe que o seu filho, né, está vivendo a vida dele, está construindo a sua própria história, é sinal que você fez um trabalho bem feito, você permitiu ele Sim. crescer, Pois é, a né? mudança, né? Como que é importante aí, né? Essa questão da flexibilidade cognitiva, né? De você Sim, repensar o que você está pensando, né? Se questionar, porque está tudo certo, né? sim, A gente também vê problema quando, por exemplo, o filho nunca sai, né, Jane? O filho fica ali, vai ficando mais velho, não resolve a vida deles. Às vezes vai virando um peso para a gente também, porque você começa a preocupar também como é que vai ser a vida desse menino quando eu não estiver aqui. Então, sim, assim, né, faz parte do processo, né? E uma coisa também, assim, que tem assim, me visitado aqui, né, nas minhas emoções, que às vezes eu penso assim, Jane, oh meu Deus, quantas vezes quando eles estavam aqui, naquela algazarra danada, às vezes gritando, brigando, a bagunça, né? E a gente às vezes pensa assim, nossa, que vontade de não ter esse ambiente tão conturbado, de ter tanto barulho, vontade de ter um silêncio. E aí, nesse momento, né, que eu até considero um luto assim, que eu estou vivendo, a gente sim, sente falta. Olha para você ver o sim. que é a mente, né? Olha para você ver, eu sinto falta agora da bagunça, já. Você vê como é que existe o nível de insatisfação do ser humano, né? Na bagunça não tá bom, no Na silêncio não tá bom. calmaria também não tá bom, né? Assim, isso nos faz pensar o tanto que a gente é confuso com a gente mesmo e a Sim, necessidade de se conhecer. E aí, né, eu penso também assim que nesses momentos vem muito à tona a questão dos conflitos de família, mal resolvidos ou não resolvidos de jeito nenhum. Porque a gente começa a ir lá atrás e pensar assim, oh meu Deus, podia ter sido diferente, podia ter havido, né, mais diálogo, mais abraço, né? pois é. E E um dos pontos, Isabel, que a gente vê muito, né, nas relações, é a comunicação, que muitas vezes é uma comunicação disfuncional, uma comunicação duplo vinculada, uma comunicação falha, né? E isso adoece também o sistema, né? Então, quando a gente fala de um trabalho, né, onde existe uma família com um sintoma e que precisa, né, trazer esse olhar para essa família, nós vamos perceber essas disfuncionalidades, essas falta, né, uma comunicação, um diálogo aberto, um diálogo claro, a questão de limite, a questão de a gente prestar atenção nos diferentes ciclos de vida que nós passamos dentro da família. Quando o casal é só casal, é um ciclo. Quando chega o primeiro filho, é um ciclo. Né? Então, são vários ciclos que vão acontecendo e às vezes as pessoas chegam para a gente, né, sem conseguir lidar com aquele ciclo que está ali naquele momento.
né? E quando fala assim, nossa, eu tenho uma dificuldade em lidar com os meus filhos, né? Eu acho que eles são muito assim, muito assado. E aí é um momento de nós trazermos como é esse lugar de mãe. Mas também, e eu acho que é primordial, quando a gente fala em sistêmica também, qual que era o lugar dela de filha. Sim. Como ela se via como filha dessa mãe, desse pai. E muitas vezes nós precisamos resgatar essas relações, buscar compreender a história dessa mãe com a mãe dela, a história desse pai com seus pais também, para a gente compreender qual é a relação nesse momento agora. Porque se histórias, situações vão se repetir. E se eu não tenho uma mãe humanizada dentro de mim, se eu não tenho uma mãe com um olhar curado, né, do meu olhar para com a minha mãe, curado em relação a ela, eu posso também trazer um adoecimento na minha relação como mãe com os meus filhos. Então, quando a gente vai olhar, né, ali o sintoma, e sintoma é qualquer sinal que traz um desequilíbrio, uma disfuncionalidade naquele sistema. Né? Então, às vezes é um filho com agressividade, às vezes é um adolescente, né, que vai aparecer ali, ou às vezes até atendimentos individuais também, né? Porque a gente tem um olhar sistêmico para atendimento individual. Sim. Às vezes as pessoas acham que terapia sistêmica é só atendimento com família. Não. A gente acredita muito que atendendo aquela pessoa no individual, várias histórias, várias pessoas estão junto ali com aquela pessoa até no atendimento individual. Então, se chega uma pessoa em atendimento individual com um sintoma, uma dificuldade de relacionamento, vamos dizer assim, né? Eu preciso compreender o sistema dessa pessoa. Então, eu vou buscar também compreender a história da mãe, do pai, dos irmãos, como que foi o nascimento dela, como que ela recebeu esse nome, de quem é esse nome, como foi, né? Como é que são as relações dentro do sistema. Porque o que adoece são as relações. Então, nós vamos observar as relações dentro desse sistema. E ter a percepção também e a conscientização, tá? Como terapeuta, de que se a doença está ali naquele sistema, a cura também está. Não está nas nossas mãos, mas nós somos ponte para que a saúde venha estar ali naquele sistema, mas reconhecendo a força e a autoridade que esse cliente tem dentro do sistema familiar. Então, o nosso trabalho é fazer com que a pessoa venha ampliar essas relações, o olhar para a comunicação, o olhar dos limites, se essa pessoa está no lugar de filho, que eu acho que é o ponto onde todo mundo é filho. Então, ele está nesse lugar de filho, né? Para esse lugar, né, de uma dificuldade de relacionamento em atendimentos individuais, vamos pensar. Será que essa pessoa consegue ter um relacionamento a partir do momento, né, que ela consegue olhar e humanizar para esses pais? Então, a gente vai observar sempre as relações, porque é isso que adoece o sistema. Pois é, e você está falando, eu estou pensando assim, como que essas coisas são tão sutis, a gente não observa o que a gente tem dentro de nós, com o que a gente é, né, diante das resoluções de problemas, a gente não tem, muitos de nós não têm essa consciência de que ali a gente traz experiências, né, de onde a gente segue aquilo, né, como se aquela fosse a única forma de resolver, de lidar com o outro. E assim, você vai repetindo essas coisas que estão construídas dentro de você. E às vezes a gente também não sabe sair disso. E é o que adoece as pessoas, né, Jane? Sim. Então, assim, como que é importante ter esse conhecimento, né, do que foi construído dentro de nós. Para que a gente não precise, né, continuar repetindo coisas que não estão favorecendo, né? Que estão nos Pois é. adoecendo. Mas existe uma frase que eu não sei de quem que é, tá? A frase, mas não é minha, viu? Tem uma frase que fala assim: aquele que não reflete, repete. Se eu não reflito sobre as minhas relações, se eu não reflito sobre o que está acontecendo comigo, eu vou repetir as histórias. Não tem como eu sair, porque é aquilo que eu conheço. As crenças, elas já estão enraizadas em mim.
Então, se eu tenho um olhar, né, dentro do meu sistema familiar de que pai, de que homem é agressivo, eu vou me relacionar com o quê? Com aquilo que é parecido com aquilo que eu aprendi, que eu vivenciei. Então, eu vou começar a me relacionar com homens agressivos. E aí, nesse processo de autoconhecimento, que nós vamos fazer com que essa pessoa olhe para o seu sistema, que nós venhamos trazer essa ampliação, né, dessa consciência para a pessoa, para que ela venha refletir sobre as relações e aí ter a possibilidade de fazer diferente e não repetir a história dos seus pais. Mas se a pessoa não passar por esse processo, né, de terapia, de autoconhecimento, ela vai repetir. Porque nós estamos, Isabel, nós estamos emaranhados de crenças, né? Então, o nosso caminhar está marcado por isso. E se nós chegamos até aqui hoje, porque essas crenças estão ainda em nós. E a gente vai refletindo, vai sentindo, para quê? Para que essas crenças também venham ser transformadas dentro daquilo que faz sentido para mim a partir de agora. Então, nós vamos olhar também muito essas crenças, né? Esses padrões que se repetem. Nós temos uma ferramenta na sistêmica, né, que é um olhar maravilhoso, que é através do genograma. Né? Não sei se as pessoas conhecem, né, mas é aquele desenho que a gente faz do sistema familiar. Né? Então, ali, quando a gente olha para aquela família, através do genograma, e a gente pega as informações, a gente faz pergunta, né? A própria pessoa faz uma pergunta ali dentro, né? Ali de algo que está acontecendo na família dela, e a gente vai começar a buscar essas respostas. Nós vamos buscar através dessas perguntas e daquilo que ela sabe, para buscar compreender melhor e ser mais consciente da história de vida dela. E muitas vezes as pessoas, elas chegam no consultório, a gente faz perguntas, elas não sabem. Não sabem da história da mãe, não sabem da história do pai. E às vezes é o processo terapêutico que vai trazer uma compreensão melhor sobre esses laços, sobre aquilo que me liga a esse sistema. Até compreender, né, Jane, o que foi nos dado e a condição que foi nos dado, né? Porque eles também têm a história pregressa, né? Então, assim, isso por si só já é terapêutico. Sim, né? com Já é certeza. terapêutico você entender o que, né, assim, e fazer essa análise. Gente, eu recebi o que era possível dentro da condição de cada um deles. E eu imagino que isso também instila em nós a capacidade, Jane, de perdoar, né? Perdoar o outro e também nos perdoar, aprender a ter autocompaixão, que é algo muito valioso para a nossa saúde, né, Jane? Assim, Sim. isso traz leveza. E nós não sabemos da importância disso. A gente, às vezes, não sabe o caminho, porque até mesmo atrelado a crenças de que você não deve perdoar, né? Então, assim, eu vejo muita dificuldade, né, nas pessoas que eu converso, que chegam até a mim, tanto famílias quanto atendimento individual, dessas coisas que carregam há anos ali, né? Eles carregam aquilo, assim, vão caminhando com aquele peso e não tem noção do adoecimento disso. Quando está na mão da gente se livrar disso, né? Não é o Sim. outro que vai fazer. E essa questão do perdão, eu acho tão importante que você está trazendo, Isabel, porque muitas pessoas, principalmente filhos, né? Eles acham, por estarem nessa posição de filhos e por esse olhar para os pais, eles acham que eles não precisam perdoar os pais ou liberar perdão para esses pais, porque existe uma magia, né? Algo mágico em torno desse pai e dessa mãe. Mas os pais são falhos, porque eles são seres humanos. Então, quando nós trazemos também esse lugar de humanizar esses pais, que são pais comuns, e pais com uma história, com trauma, com ferida, eles conseguem, né, entender até a postura que esses pais têm para com eles. Então, quando nós podemos ter a possibilidade de humanizar esses pais e mostrar para essa pessoa, né, que eles são falhos e que eles falharam, mas a gente precisa reconhecer que o essencial foi dado, que foi a vida,
e que se ele chegou até onde chegou, alguém cuidou. Então, trazer também esse reconhecimento que os seus pais, eles não serão da forma como você quer, mas eles serão aquilo que realmente são. Então, quando a gente traz aquilo que é do real, da paternidade e da maternidade desses pais, o filho tem a possibilidade também de perdoar e também de auto-perdoar, que também é muito difícil trazer esse auto-perdão. E às vezes, né, por conta de todo o julgamento daquilo que meu pai deveria ser, porque é isso que eu espero de um pai, eu preciso também trazer esse auto-perdão. De reconhecer, olha, meu pai não vai ser a pessoa que eu quero. Meu pai não vai ser aquela pessoa que me carrega no braço, que me dá conselho. Não, meu pai vai ser aquele que dá comida. Ele colocou comida dentro de casa, esse é o lugar que ele vê como pai. Essa é a expressão que ele tem de amar, é colocar comida dentro de casa. Nossa, minha mãe só trabalha, minha mãe só não sei o quê, minha mãe não conversa comigo. Olhe para sua mãe real. Traga esse olhar humano para ela, que ela também tem as suas próprias feridas. E muitas vezes, pessoas, mães, pais, não tiveram a possibilidade de fazer um processo terapêutico, simplesmente foram sobrevivendo. E nós que temos que ter essa possibilidade, né? Hoje nós temos essa possibilidade e nós podemos fazer isso para que as nossas relações sejam curadas. E quando a gente cura a nossa relação com a nossa mãe, com o nosso pai, com irmãos, com pessoas que de uma certa forma, né, feriram, mais livre e fazendo com que também a vida dos nossos descendentes sejam mais livres também. Sim. Porque algo em nós foi curado. Quando eu olho para minha mãe como uma mulher humana, né, cheia de feridas e de traumas, eu compreendo o que ela fez. Que ela fez o melhor. Então, eu acho que existe também um lugar de filho que exige uma cobrança, e aí eu falo, olha, isso nunca mais vai acontecer. Porque às vezes é um pedido tão infantil, né? É daquela criança que queria que o pai colocasse ela no colo, que assistisse um desenho com ela, que brincasse. Isso não vai existir. Nunca mais. Isso é uma das queixas, né, que a gente vê muito em relação a essa cobrança de assim, necessidades emocionais mesmo que nós temos, mas que não foram atendidas. E se não há essa compreensão que você está trazendo dessa história pregressa, quem que eles foram, o que que eles receberam, o que que eles tinham aí dentro para oferecer, a gente Sim. vai ficar nesse lugar da cobrança, que é uma característica de uma imaturidade emocional, né? Quando você fala, Jane, eu penso assim, é um processo, né? Porque não é uma coisa que nós vamos conseguir rapidamente, que a pessoa tem anos que ela traz aquilo ali, cultiva, Sim. mas é um processo de desenvolver a maturidade, né? A gente ter mais aceitação, mais essa capacidade do perdão vai passar por isso. Como que você perdoa sem ter maturidade, sem ter o entendimento e a aceitação daquilo que você não vai mudar, gente, né? E aí, como na minha área, Jane, como eu estudo muitas emoções, assim, a gente vai focar muito nisso no atendimento. Eu acho que quando você fala de como você caminha dentro da sistêmica, eu assim, penso que a gente chega no mesmo lugar, porque você acaba acessando essas emoções para isso ser trabalhado, né? Para que isso seja transformado dentro da pessoa e ela possa ter um novo olhar sobre o sistema, né? Sobre aquelas pessoas ali de maior vínculo afetivo, né? E onde às vezes não está desenvolvendo bem. A emoção, ela fala mais, né? Como que nós precisamos ter também e entender e acolher, tá? A raiva que esse filho tem dessa mãe, a tristeza que esse filho tem em relação ao pai. Nós vamos acolher todas essas emoções e nós vamos buscar ali, né, dentro desse processo, elaborar e ressignificar essas histórias. Por isso que eu gosto dessa palavra muito da humanização, porque humanizar
traz para o real. O humanizar, ele tem validade, porque todos nós somos humanos. Então, a partir do momento que eu reconheço também a humanidade desse filho e acolho também a sua dor ou o seu sofrimento, isso também traz a possibilidade de acolher também a sua própria raiva. Porque tem validade a sua raiva, tem um sentido dentro dele essa raiva. Né? E ali, a partir daquele momento, quando a gente começa a trabalhar e é um processo, não é da noite para o dia, ele começa, vamos colocar assim, a se desarmar. Ele começa, né, a olhar com mais leveza, com mais sensibilidade, com mais empatia para esse sistema familiar. E eu sempre falo, olha, a tendência é sempre aliviar o fardo. Né? Então, você imagina que, se você, principalmente quando a pessoa tem filho, né? Eu falo assim, quando você olha para o seu filho, o que você deseja? A pessoa fala um tanto de coisa, aí depois ela fala assim, eu quero que ele não sofra tanto como eu sofri. Eu falo, isso é de pai e mãe. Então, se você sofreu, e se a tendência é diminuir, então lá atrás foi grande. Então, a sua mãe sofreu muito mais que você. O seu pai sofreu muito mais que você. Porque uma das funções, né, que se coloca em pai e mãe é aliviar o fardo dos filhos. Então, quando também tem essa percepção, eles começam a olhar mesmo as dores do seu sistema. A dor dessa mãe e a dor desse pai. Às vezes até a dor da avó, né? Porque antigamente as nossas avós eram pegas no laço, né? Casavam com 13, 14 anos, 15 anos, já estavam ali grávidas. Né? Então, a gente sabe que existem histórias, né, dolorosas aí por trás. E a gente precisa validar toda essa ancestralidade, porque a vida chegou até a gente. Então, teve um esforço, teve um movimento de vida para que, se eu estou aqui hoje, alguém lutou lá atrás para ter algo melhor aqui. E esse lugar, né, que eu vejo tanto do perdão quanto do auto-perdão, eu acho que é um processo que abre a porta. Sabe, eu acho que traz um olhar e modifica um pouco o caminhar aí do processo terapêutico, né? Porque o perdão eu acho que é a chave de muitas coisas, né? De muitas soluções aí para esses problemas. E, Jane, assim, essa questão, né, do cuidar das emoções, né, do cuidar disso tudo que acontece dentro do sistema, eu acho que está muito ligado, né, porque acho que dentro da sistêmica tem a lei, as leis que regem, né, o relacionamento. E assim, muda-se a forma de falar, mas é exatamente isso, que eles vão falar da questão do equilíbrio, da sensação de pertencimento, da importância da hierarquia, né? E assim, isso vai nos levar a ser mais compassivos, né? Nessa compreensão das dores que aparecem ali, né? Até mesmo anterior a gente, como justificativa das dificuldades que estão ali afloradas. Então, assim, a busca de conhecer isso por si só nos leva a ter mais condição de perdão, né? Sim, com certeza. Por isso que é muito terapêutico, assim. E é lindo, né? Porque a gente não é um nada, a gente é uma construção. Pois é. Para a gente ter chegado até aqui, teve tanta influência de tantas pessoas, não só da família, mas a família como base, por ser o primeiro grupo de convívio, né? Sim. Ô, Jane, a Zilda tá dizendo aqui que muito mais pessoas poderiam estar vendo essa live, porque tem muitas famílias com os filhos com essas dificuldades, com angústias, e que poderiam ser ajudadas. Gente, é por isso que a gente pede, marca mesmo, manda o aviãozinho para todo mundo que vocês sabem que precisa ouvir, né? Uma conversa dessa, que vocês sabem que pode se beneficiar, né? Isso é caridade. Isso pois é. a dor do outro. Então, vamos exercitar o amor, né, gente? Pois é. Com certeza, muita gente, né, Jane? Sim, é empatia com a dor do outro, né? Ô, Jane, inclusive, agora no dia... esse mês, eu não sei se é agora em abril, não anotei, dia 7.
dia 7 foi Dia Nacional do Combate ao Bullying. E aí eu ouvi uma palestra de um rapaz, Hugo Monteiro, ele tem um livro, sabe, que chama A Geração do Quarto. E aí nesse livro ele conta a história dele, mas eu achei muito interessante, porque ele sofreu muito bullying, e teve depressão, e teve um monte de problema no ambiente escolar. E olha o nome, A Geração do Quarto. Então ele vai falar desses jovens nossos hoje que só ficam no quarto, da violência, da rebeldia, da dificuldade, né, que tem de relacionamento. E aí ele fala que exatamente isso que você pontuou dos papéis, que está havendo uma inversão dos papéis, né? Os pais, às vezes, querem agir hoje, nessa época nossa, conforme os pais da geração anterior agiram com eles. E isso está trazendo muito, muito conflito. Aí ele fala da questão também da superproteção, que é uma forma de negligência. Ele fala sobre a importância de ensinar os filhos a gratidão e a compaixão. Por quê? Porque é no ambiente familiar que você vai ter as bases desse tipo de experiência. Ali com aquele grupinho. Se isso não é bem vivenciado, vai aparecer lá fora. Então, quando a gente vê um jovem que só está no quarto, que está numa rebeldia danada, que não gosta de nada, que briga com todo mundo, que está seguindo uma conduta disfuncional, você olha lá para a família está doente. Essa família já está doente, ó. Então, assim, mais uma vez, né, a importância da gente cuidar desse grupo, né, que é a nossa base, que é a base da sociedade, né, Jane? Pois é, e muitas vezes essas crianças, adolescentes sofrem bullying lá na escola, e quando a gente vai ver, Isabel, eles sofrem até dentro de casa. E ficar ali dentro do quarto é uma forma até de se proteger em alguns casos, para não ter que ouvir muitas coisas desagradáveis, né? Então, assim, eu acho que esse lugar da contextualização, eu acho que é tão importante a gente prestar atenção nisso, né, de contextualizar a situação. E essa questão, né, dos filhos nos quartos, então, assim, vão mostrar várias situações, né, às vezes de dificuldades mesmo, né, de se colocar como mãe, como pai, de não saber lidar com o filho, por conta de feridas também dentro da sua própria história, né, de pessoas que não conseguiram também, né, ter um olhar desse pai ou dessa mãe, às vezes foram crianças desamparadas. Então, como que eu vou conseguir amparar um filho? Como que eu vou trazer ali ensino de empatia para essa pessoa, né, para esse filho, para esse adolescente? Então, às vezes, né, é uma situação de uma fragilidade materna e paterna que faz com que essa pessoa fique no quarto. E educar filho é difícil. Para ter uma pessoa com caráter, requer muita dedicação. Né? Então, se você tem ali, né, dentro do seu sistema familiar, valores, né, que fazem sentido para você, isso traz um esforço. Porque se você quiser só colocar seu filho no mundo da comida ali para ele, beleza. Mas isso daí é fácil de fazer. Agora, educar para que seja uma pessoa, né, vamos colocar do bem, com os valores do sistema familiar, isso requer muito esforço. E às vezes os próprios pais, eles têm uma dificuldade disso. Porque ontem até um cliente estava falando, eu achei muito interessante, que ele falou assim, ô Jane, na minha casa não teve um ensino sobre como ou o que conversar. E uma grande dificuldade dele é saber conversar. Então ele foi percebendo através das relações, né, ali com os amigos, e ele não tem uma relação próxima até mesmo com o irmão, porque o irmão também não sabe conversar. Então, assim, como que teve uma debilidade ali dentro daquele sistema pela comunicação falha, né, pela comunicação pobre, né? Então, ele teve uma dificuldade do lado de fora em se comunicar. Então, ele teve que aprender a se comunicar. E hoje, né, nas relações afetivas, né, é algo que mexe muito, né? E é onde ele aprendeu também a se comunicar, mas já
situações de perder trabalho, relacionamento, por conta realmente de uma dificuldade de comunicação, que não tinha dentro de casa, e como é que eu vou colocar do lado de fora, sendo que eu não sei? Né? Por isso que é tão importante, né, ter essa comunicação, esses encontros dentro da própria casa, né? Ter ali um momento à mesa, de perguntar como é que tá, como é que foi o dia, né? São perguntas que de uma certa forma parecem simples, mas que as respostas podem ser realmente às vezes difíceis de serem dadas. Então, eu acho que essa relação também de profundidade, de intimidade dentro do sistema familiar, vale muito também pela postura que os pais têm, desse lugar Como mesmo. se isso fosse até uma, já indo, né, para as dicas aí, né, Jane, que podem auxiliar a gente, né, nessa vivência do sistema familiar, e que podem evitar, né, os problemas futuros, ou seja, cultivar, né, os momentos de sentar à mesa, né? Você falou da comunicação, o treino de uma comunicação assertiva. Eu até, às vezes, dou para os meus pacientes, eu tenho uma tabelinha que dá exemplos de comunicações assertivas, não assertivas e agressivas. E assim, é muito interessante que vem as frases e a gente começa a conversar e entender qual o tipo de comunicação que a gente mais utiliza ali nas Sim. relações. E assim, não assertiva também é complicado, né? Porque você não fala o que você pensa, você fica com aquilo. E assim, expressar, quando a gente expressa verdadeiramente, com calma, com harmonia, você também está ensinando o outro, no caso dos pais com os filhos. Né? É possível falar, eu posso falar o que eu penso, as emoções são validadas aí, porque você expressa, você dá abertura para o outro falar. Então, assim, são coisas que a gente sabe que é importante, né? O respeito das diferenças, o respeito das escolhas, né? Principalmente quando os filhos estão maiores, porque pequenininhos, eles estão muito ainda à mercê de você ali. Mas cresceu, vai ter coisas que às vezes vai fugir da nossa expectativa. E aí? Como é que a gente faz? É um alto trabalho o tempo todo, né, Jane? O tempo Pois é, todo na menina. busca de reformular a intimidade para que a gente seja uma pessoa mais humana. Eu acho que essa palavra fecha assim. Ser mais Pois é. humanizado com o outro. E, e essa questão da comunicação não é só um momento onde eu tenho a possibilidade de falar, mas eu acho que é muito mais rico a possibilidade que eu tenho de escutar aquilo que o outro está falando. Existe, né? Acho que Rubem Alves que falou, né? Que precisava de ter um curso de escutatória, porque tem curso de oratória, né? Então precisa ter um curso de escutatória, porque escutar às vezes é difícil. Então, às vezes, a família está falando, e ninguém está escutando ninguém. Ninguém está prestando atenção nas dificuldades ou nas conquistas, nos sonhos das pessoas. Porque a gente só sabe falar. Então, a comunicação também tem a fala, mas também tem a escuta. Então, qual que é o nosso também, né? O nosso papel dentro de um momento ali com aquela família, né? Com a nossa família, como é que tem sido também a nossa escuta? Não apenas a verbalização, olha, eu não gostei disso, ou eu gostei daquilo, mas quando o outro fala, qual que é a minha percepção? Qual que é o meu lugar? Será que eu escuto? Será que ele tem esse lugar real mesmo de fala? E de as pessoas prestarem atenção naquilo que ele está falando, né? E filho, né? Eu sempre falo, né? Às vezes eu brinco, né? Quando alguma mãe está angustiada, né? Eu falo que filho veio para mostrar a gente as nossas fragilidades, as nossas incompetências, né? E como que nós temos muitas vezes que mudar para sermos exemplo, para que eles possam seguir para o caminho do bem, né? Não existe o caminho certo ou errado, mas dentro de um caminho do bem de acordo com aquele sistema, né? Então, eu acho tão interessante, né? Quando a gente fala, né, a respeito dessas crenças, desses valores, né, que são crenças transformadas e modificadas, né, e elaboradas dentro do sistema, como que isso é importante, até para a gente prestar atenção também nessa relação entre pais, né, e filhos, quais são esses valores que nós estamos passando.
né? Quais são as, as situações de ensino que esses pais conseguem passar para os filhos de uma forma madura? Porque quando você fala, né? Você citou o livro do bullying, né? Porque tem um sistema também adoecido. A escola também passa a ser um sistema, né? Quando existe um atendimento terapêutico, ali também existe um sistema terapêutico, né? Então, a comunicação, que a gente está falando também de comunicação, a comunicação que muitas vezes existe no sistema familiar, a pessoa vai levar também adiante. Então, às vezes a pessoa ela tem uma forma agressiva de falar, mas para aquele sistema é super comum a gente conversar isso. Sim, natural, Sim, natural. Sempre passa a foi ser assim. natural E tem mesmo. a gente ouve, mas eu vivi assim, né? Em casa é desse jeito, todo mundo fala desse jeito. E aí vai assim, ó, atropelando de dificuldade, dificuldade, não sai daqui nunca. É como que muitas vezes as pessoas precisam aprender, né? A se comunicar, É. né? E de E não ter, são não coisas ter a simples, né? necessidade. São Hã? coisas muito simples que a gente sabe que é importante seguir e que nós não seguimos por causa dessas tendências. É como se fossem más tendências mesmo que a gente tem, assim, a gente repete aquilo sutilmente, né? Até chegar na mão de um terapeuta para falar, né? Ou às vezes, como você disse aí, os filhos vão mostrar as nossas fragilidades. Aquele pai, gente, aquela mãe que consegue ouvir um retorno, né, consegue receber um feedback negativo de uma conduta e consegue conversar sobre aquilo e tenta se colocar num lugar de aprender e melhorar e às vezes até pedir ajuda, vai ter um desfecho, né? Agora, e quem não aceita? Ou tem crenças, por exemplo, que não tem que filho fazer isso, que talvez isso seja um desrespeito, porque a gente vai esbarrar com essas crenças. Né? Imagina, são, traumas atrás de traumas, assim, entra ano, sai, entra ciclo, sai ciclo, e aquilo fica no mesmo lugar. Gente, é uma prisão de conflito, assim, aquela. Como é que não adoece, Jane? Como que não adoece? Ainda bem que tem terapia, Sô. Ainda bem. Não, e aqui, até a gente que é terapeuta, como que a gente também tem que trabalhar em nós as nossas mudanças dentro dos nossos ciclos, né, da nossa família, porque imagina, para a gente estar falando aqui para as pessoas, né, a gente precisa exercitar o que a gente está falando. Então a gente Sim. sabe que é difícil. Ninguém está falando que é fácil, né? E esse lugar é tão importante, né, Isabel? É algo que eu tenho lido mais, sempre li, mas eu falo que é o meu assunto do momento, né? Que é esse lugar do mundo interno do terapeuta, né? O mundo interno do psicólogo, né? Tu tá começando a ler um livro que chama O Dom da Verdade, que fala muito, né, dessa importância do próprio terapeuta também olhar para as questões, para as suas próprias questões também. Porque se eu tive um pai abusador, se eu pego um atendimento onde o cliente também traz a questão de um pai abusador, como que eu vou ajudar essa pessoa se dentro de mim não está resolvido ainda? Eu posso ser uma excelente profissional, mas como que fica a pessoa do terapeuta sabendo que existem questões ainda que dentro da sua história não foram resolvidas? Então, qual que é o lugar também desse profissional que também tem as suas próprias dores? Nós temos as nossas dores, nós temos os nossos traumas. Nós também fazemos terapia e precisamos fazer terapia, porque isso também é humanizar o profissional. E muitas vezes as pessoas acham porque nós somos psicólogos, nós não temos problemas. Não, às vezes nós até enxergamos mais os problemas porque por conta realmente do nosso trabalho. Mas quando a gente olha para a doença, a gente fica na doença. E o nosso trabalho é o quê? É buscar a solução, é buscar a saúde. Então, se tem algo disfuncional, qual que é a funcionalidade dessa disfuncionalidade dentro do sistema e como que eu posso olhar também para a minha história? Porque a minha história, o meu olhar, as minhas crenças estão comigo.
Então, como que eu vou olhar para uma história que se repete, que parece comigo, na verdade? Né? Então, ter também esse entendimento da importância de olhar também para a sua própria história. Com certeza. Assim, é, eu acho que é até um ato de humildade, sabe, Jane? Você reconhecer que você é falho, né? Que vem, tem uma história anterior aí que contribuiu para a construção do que a gente é e cuidar disso, né? É um processo de autocompaixão também, né? Assim, vou cuidar da minha história, vou cuidar de mim. É ter responsabilidade, né, com você, Sim, entendendo que todos nós somos pontes de ajuda para uma outra sim. pessoa próxima ou que você vai conviver, que seja na família ou no trabalho ou na vida social, né? E às vezes, Então, assim, e às vezes é até a sua própria história, onde você elaborou essa história, você trouxe cura para a sua história, e por meio da sua história, muitas histórias serão curadas. Então a gente muitas pode histórias. pegar também um grande trauma e fazer com esse grande trauma um grande caminho para a cura de outras pessoas. Sim, sim. Quantos fazem isso, né? Assim, aquilo vira uma inspiração, né? Uma motivação, né? A busca ali de um propósito maior, que eu acho que é o que faz as pessoas brilharem, assim, né? Nas suas trajetórias de doação para o outro, né? Esse livro, Jane, A Geração do Quarto, ele fala muito isso. Ele fala, eu escrevi esse livro porque para me levar informação para que as pessoas tenham mais leveza nesses processos, porque eu tive lá e eu sei como foi difícil. Sim, Eu me adoeci sim. também. Então, assim, é tão bonito, né, gente? Isso é uma humanização, né? Mas E a gente é, precisa aproveitar disso, né? Entendendo que é possível a gente ter uma outra trajetória com as dificuldades que a gente tem, né? Com as barreiras, obstáculos, né? ô, Isabel, e eu, né, pela minha história também, né, o meu trabalho com lutos hoje foi por conta realmente da morte do meu pai. Sim, Né? Então, através, né, do luto, daquilo que eu aprendi, daquilo que eu vivenciei, né, hoje eu tenho um olhar muito diferente. Quando chega para mim um enlutado, né? Então, eu acho que nós podemos ser mesmo um ponto de cura para a pessoa através da nossa própria história. sim, Né? sim. Então, eu poder falar de luta, eu poder falar de morte, né, de ressignificação, de humildade, né, dentro dos aprendizados que o luto traz para a gente, como que mexe com a gente isso. Né? Então, isso é super importante quando a gente vê que existe algo maior, que a nossa história, né, pode ajudar, né, a contribuir com as histórias dos outros. Sim. É muito legal, né? Quando você chega nesse, né, que há sentido para você e você transforma, né, essa dor em algo que vai ser positivo e que vai ajudar outras pessoas. É uma forma de passar por isso com mais leveza. Nem todo Sim. mundo consegue fazer isso, mas fica aí os exemplos, né? Seu, né? Eu também. Eu acho que a minha paixão de cuidar de famílias, né? Apesar que eu estou num lugar onde a família vem a mim por causa das avaliações que eu faço, mas também tem a ver com a minha história. Eu também tenho uma família, né? Os meus filhos, teve todo um processo aí, né? Com De ciclos que eu certeza. passei, como eu disse no início da live, está sendo difícil para mim. E olha que, né? Eu sou uma pessoa que eu estudo, eu faço terapia, e assim, tá sendo difícil mesmo assim, gente. Então, assim, pegar tudo isso, poder trazer para uma conversa, para poder instruir, me motiva a caminhar. Me dá uma segurança de eu pensar assim, gente, eu tenho um propósito. Porque isso norteia a gente, né, Sim. Jane? Eu... E assim, é uma dedicação, gente, que traz satisfação, empodera, que nos faz se sentir importante. Né? E isso sem dizer assim, dos casos que você vê que melhora, dos feedbacks que a gente tem, né, Jane? Que é tipo Sim. assim, é,
como se fosse assim, fermento para nós, né? Para nossa energia, para a gente continuar nessa caminhada. É o que a gente deseja para as pessoas, Sim, né? Para as sim. famílias que às vezes chegam até nós com tantos problemas, é o que a gente deseja. Gente, vamos aprender a transformar a dor em algo positivo, né? A gente E para isso pode transformar a dor em amor, né? né? Ou seja, para isso tem caminhos. Tem a terapia das emoções, tem a terapia sistêmica, tem a terapia cognitivo comportamental, assim, Sim, tem caminhos. Aonde eu me identifico melhor? Porque aí tem a ver também como é que é o seu encontro com esse terapeuta. Por isso que a gente também, né? Gente, é muito assim bacana ver que isso são possibilidades, né? Para que a gente sim, busque mais saúde, né, Jane? É sim. gostoso. Eu amo falar de família, mas não significa que eu tô toda assim, a minha família é perfeita de jeito nenhum, tá longe disso. Mas é muito bom Sempre vai ter poder. um ponto para a gente trabalhar, né? Sempre vai ter Senão a algo, gente né? paralisa também, né, Jane? Sim, sim, sim. E é um trabalho muito bonito, né? Eu sou suspeita para falar, né? Mas a sistêmica é realmente, né, onde eu encontrei as minhas próprias respostas, né? Daquilo que me angustiava, daquilo que eu passava. Então, eu escolhi ali, né, a sistêmica por uma identificação mesmo, por fazer muito sentido para mim, né? E eu valido muito o processo terapêutico, né? E eu acho isso muito bonito, tá, Isabel? Quando você me convidou, eu falei assim, gente, olha que gracinha, ela é da TCC e me chamando aqui da sistêmica, que gracinha. Então eu achei uma postura tão humilde, né, de você me convidar, sendo que nós temos abordagens É, diferentes, mas como que elas se complementam? como que Então, elas assim, eu achei de muita delicadeza, de muita sensibilidade sua, tá? Quando você me convidou, que eu falei assim, gente, que gracinha dela, né? Me convidar da Sistêmica, e ela é da TCC. Então, assim, parabéns, viu? Né? Por isso, assim, por você ter esse olhar aberto e acolhedor de outras abordagens. Porque às vezes a gente vê, né, um enrijecimento das pessoas. Não, eu sou da Sistêmica e a TCC para lá, né? E eu achei muito bonito isso da sua parte, viu? Queria eu compartilhar isso com você. Eu penso, Jane, que tudo é válido e importante, né? Não é à toa que existe a diversidade, a gente aprende com ela. E por Sim, que não a gente não usufruir do que é bom? Eu acho que é conhecimento para agregar. sim, Eu tenho vontade de estudar um pouco mais sistêmica, hoje talvez até mais, porque assim, a vida tem os pontos, né, Jane? A gente vê que a gente vai seguindo alguns pontos e eu acabei estando muito com famílias no meu trabalho, também tem a da gente, né? E sim. tem hora que eu tenho uma sensação assim que o meu trabalho é nesse lugar mesmo. E agora também, nesse meu momento de virada de ciclo, né? Porque agora como eu disse, eu não tenho criança mais, então, gente, Sim. eu tenho todo o tempo para dedicar assim, coisas que eram diferentes antes. Eu estou com dificuldade de, assim, me nortear, né? Tem que conversar muito com Tá o meu vendo, terapeuta. gente, como é que tem gente que fica muito focada em família? Aí, ó. Então, assim, mas agora é a hora. Eu estou sentindo assim, eu preciso entrar Isso. mais nesses estudos mesmo, entender essas relações e trazer técnica, né, para favorecer aqueles que me procuram. E eu adoro, Isso. né? Adoro aprender. Então, Que assim, te bom. chamei. Também achei muito gostoso porque a gente estudou junto e é legal ver os nossos colegas assim avançando. Tem Sim, outras também, né? Tem a sim. Raquel, que cuida de idoso. Com a Raquel até tenho mais contatos, assim, dela me chamar às vezes para algum encontro, né? Mas assim, é Aham. gostoso a gente, né? Tem que ter união, eu acho que tem Sim, que juntar mesmo sim. os conhecimentos, né? Com Ter as certeza. parcerias aí em prol da saúde mental, em prol de ajudar aqueles que nos chegam tão aflitos, às vezes com tanta angústia, né? Eu acho que é um Verdade. compromisso, já. É um compromisso. Verdade, verdade. Isso mesmo. A gente tem, né, esse compromisso aí com o próximo, né, de buscar ali ser um norteador, um condutor, né, para a saúde, para a solução
da demanda, né, da queixa, do problema daquele cliente, né? Mas assim, aqui no meu reloginho falta uns 5 minutos ainda, né? Porque acho que o Instagram cai, né, com 60 minutos. Então, assim, Jane, se a gente for dar uma resumida aqui na nossa conversa, eu até fiz aqui umas anotações, você foi falando, eu fui anotando. Se as famílias perguntassem para nós assim, me dá dicas aí, me orienta a como lidar, né, com a minha família de maneira que eu vou favorecer a saúde mental de todos, para que seja uma relação harmoniosa, né? E esses meus filhos cresçam saudáveis, com capacidade de terem compaixão, serem empáticos, né, para o mundo. Aí você foi falando, eu anotei a importância de olhar os pais reais, né, Jane? Ou seja, quem são, com a bagagem que eles têm, né, com a condição que eles têm, né, com as feridas e traumas que eles também Sim, têm. Esses são os meus pais. Uma outra coisa linda que você falou é desenvolver a aceitação, né? Mas olhando, acolhendo as emoções, observando dentro de nós também a mãe que a gente tem internalizada, né? Será que essa mãe é uma mãe mais humanizada ou não? Porque isso vai ter reflexo, né, Jane? Na sim, conduta. sim, Olhar para as possibilidades ao invés de olhar só o problema, né? O que a gente tem de bom que pode também ser aí a válvula propulsora da resolução dos problemas, dos alívios, né? Validar as emoções, quando a gente vai conhecendo essas histórias, né? São dicas aí que você foi falando, trazendo aí no seu discurso, e que eu anotei como, assim, né? Eu vou até deixar isso escrito depois para que ajude as famílias, né? sim, Seja aí um nortezinho para começar a pensar um pouquinho, né? sim. Nesse sistema. E aí, assim, o que mais? Você tem mais alguma coisa? Você quer trazer alguma palavra para a gente estar fechando essa conversa gostosa e tão instrutiva, né? Eu acho que nada melhor do que uma terapia para o autoconhecimento. Uhum. Então, para passarmos por processos, né, de crescimento, de maturidade, do ser adulto responsável, a gente precisa passar pelo processo mesmo, que muitas vezes dói. Então, a gente precisa desse processo terapêutico e ter a coragem, a humildade para passar por ele. Se a gente quer trazer a cura, né, para as nossas relações, para os nossos filhos, né, talvez as relações do nosso trabalho, a gente precisa olhar para o nosso sistema. O seu sistema familiar, ele não é só, não tem só situações ruins. Existem muitas situações boas, muitas relações saudáveis dentro do sistema. Então, a gente pegar aquilo que é saudável, aquilo que é funcional, aquilo que é adaptativo dentro do sistema e entender que isso faz parte de mim. Você não é um ser sozinho internamente, mas dentro de você tem muitas histórias, né? E quando a gente olha para essas histórias, quando a gente entende esse processo, nós vamos ficar cada vez mais inteiros para a vida, né? Muito mais com autoridade, com autenticidade, com autonomia para cuidar da nossa vida, né? E fazer ter sentido a nossa existência. Com certeza, né, Jane? Assim, lindas palavras. Que todos, né, que possam ouvir, os que estão aqui, eu agradeço a presença de todos, né, pelo horário, eu achei que teve até uma repercussão, sabe, Jane? Nós chegamos aí em quase 8 pessoas, porque está bem no meiozinho da manhã, né? Mas essa Sim, live fica sim, gravada. E tomara que pessoas que precisam ouvir para poderem se ajudar, chegam até essa live, né? É o que a gente sim, sim. deseja. Isso. E a gente pede, né, para estar marcando por esse motivo também, né? Vai estar no meu Instagram e eu acho que é muito legal trazer temas assim para a internet, que é uma possibilidade que a gente tem de estar ampliando, né? Sim, O alcance de pessoas
E a gente precisa aproveitar. Eu estou aí tentando, como todo mundo, né, Jane? Também. Estou voltando agora mais para as redes sociais. Fiquei um tempo afastada por problemas mesmo, que eu não dei conta de conciliar tudo, porque é algo que você tem que ter um tempo para isso. Sim. Mas eu gosto, fico muito feliz de ter essa oportunidade. E gostaria muito, assim, das pessoas mandarem também temas que acham interessante para me poder estar conversando com pessoas como você, né? Ah, que bom. Eu Obrigada. adorei, viu, Jane, estar com você aqui. Obrigada. Adorei. Quero Também muito adorei encontrar fazer essa você. Quero troca. te ver ao vivo. Vamos sim, gente. Claro. Foi um prazer, viu, Isabel, participar aí também, né, ser convidada por você para falar um pouquinho da terapia sistêmica e um pouquinho aí também do meu trabalho. Obrigada mesmo. Você tem uma carreira muito bonita, parabéns, né? A gente sabe que Obrigada. provavelmente teve muitos desafios e você venceu, né? Então que você Amém. continue levando o seu trabalho para o mundo e ajudando muitas e muitas famílias, né? Pessoas, né? Que Deus abençoe. Deus sempre abençoa coisa boa, Amém. né, Jane? É Aí a gente verdade. também abençoa, né? Sucesso, viu, minha querida? Obrigada para você também, viu? Tá joia. Então, né, vamos nos despedindo. Obrigada a todos mais uma vez. Até a próxima, gente. Até, gente. Tchauzinho. Tchau, minha querida.